Recording is on. O próprio Cristo, ele deu o exemplo do batismo nas águas. E o batismo nas águas, irmãos, para nós cristãos, quando você é submergido, não é espargido, né, como os padres fazem, né? Sapica água nos fiéis. É submerso, né? Você tem que submergir. O batismo nas águas para o cristão, irmãos, é sepultamento, é morrer para este mundo e nascer para Deus. É uma nova vida em Cristo Jesus. Já vou passar só um minutinho. E sem contar que muitos, né, irmão, infelizmente descem as águas, mas não permitem ser lapidados pelo Salvador, ser trabalhados pelo Salvador. Quando o Senhor, a Bíblia vai dizer através do profeta Jeremias que nós somos como um barro na mão do oleiro, né? E o próprio oleiro é o Senhor, que vai nos amassando, que vai fazendo um vaso conforme a sua vontade. E isso faz parte do processo. Pode completar aí, meu amigo. Irlã, você ia falar? Pediu para falar? Não? Você tinha pedido para falar. Então, o batismo é um sepultamento, irmãos. Ah, Jesus tinha pecado, irmão? Não. Jesus não tinha pecado, mas só que para cumprir a profecia bíblica, cumprir a Sagrada Escritura, era necessário acontecer. E automaticamente uma aprovação divina, quando Jesus é batizado pelo profeta João Batista, uma voz é bradada nos céus. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, né? E automaticamente o Espírito Santo também desceu sobre ele na forma de uma pomba. Então isso é maravilhoso. Aí é o pontapé, é o início do ministério de Jesus Cristo. Ele se batizou, aí começou o ministério de Jesus. Aí foi quando ele foi conduzido, né? Aí a letra F, a tentação de Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11, vai dizer sobre isso. Sobre a tentação de Jesus. Tanto o Espírito Santo quanto Satanás e os anjos desempenharam algum papel na tentação de Jesus, o Espírito Santo o guiou e os anjos o ajudaram, enquanto Satanás fez repetidas tentativas para desviá-lo de sua missão. Era uma questão de interesse de todo o universo. Estava em jogo o destino da criação. Como Cristo veio como representante da humanidade, e sendo a sua missão destruir as obras do diabo, era conveniente que começasse o seu ministério com uma vitória sobre o grande adversário da raça. Mas foi com a natureza da tentação, talvez tenha incluído as tentações comuns dos homens, na luta pelo pão e no desejo da fama e poder. Certamente, porém, havia muito mais que isso. Jesus era grande demais para imaginarmos que semelhantes motivos tivessem muita influência sobre ele. Devemos crer que ele já sabia que a sua missão era salvar o mundo. A pergunta era, como cumprir essa missão? Mediante o emprego dos poderes miraculosos que acabaram de receber, poderes que nenhum mortal conheceram antes, Jesus poderia ter se tornado rapidamente governante do mundo inteiro, mas alimentaria a raça humana sem ninguém precisar trabalhar, e dominaria a favor as formas normais da natureza. Poderia ter obrigado pela força as pessoas a fazer a vontade dele. Foi essa a sugestão de Satanás. A missão de Jesus, porém, era transformar o coração das pessoas e não obrigá-las a obedecer. Assim, o capítulo 4 registra o seu triunfo sobre Satanás. Meus amados irmãos, estamos diante de um cenário espiritual aqui. Um cenário espiritual onde, fisicamente, ao olho humano, você conseguiria, se a gente pudesse voltar ao tempo, visualizar apenas a pessoa de Jesus Cristo.
Mas só que no mundo espiritual, irmãos, como o comentarista ele enfatiza que ali estava Satanás e estavam os anjos do Senhor também a favor de Jesus Cristo. E Satanás conduziu ali naquele lugar para o deserto para a tentação. E ele começou a tentar Jesus. Não vou me aprofundar neste contexto, porque os irmãos são conhecedores da história, mas para a gente dar uma pincelada e ganhar tempo, e ele combateu o Satanás com a própria palavra do Senhor. Isso nos deixa uma lição muito clara, uma lição muito fantástica, que o crente, irmãos, aí vai contextualizar com o que Paulo falou para Timóteo. O que é que Paulo falou para Timóteo? Falou assim, olha, Timóteo, você tem que procura te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, do que não tem de que se envergonhar. E Jesus ele deu uma prova ali para nós, lá no deserto, que ele manejou bem a palavra da verdade. Jesus, ele sendo Deus e sendo homem, ele teria poder suficiente, meus irmãos, de exterminar ali o Satanás, queimar Satanás. Mas só que ele deu exemplo para nós na prática. Como homem, ele usou a própria palavra do Senhor para combater o inimigo das nossas almas. O inimigo começou a instigar ele, falou assim, olha, se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e vai saciar a tua fome. Olha, se tu é o filho de Deus, sobe aqui nesse monte, no ponto mais alto do templo, no pináculo, e te joga, porque não vai acontecer nada contigo. E olha ele conhecendo a palavra, usando a palavra contra Jesus. Porque está escrito, porque se tu se lançares daqui, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardar. Mas só que Jesus também, ele é muito sábio, muito instruído na palavra. Ele disse, olha, Satanás, tudo isso está escrito. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás. Ou seja, Jesus, ele começou o seu ministério aqui triunfando, esbagaçando o inimigo das nossas almas. E a nossa guerra, meus irmãos, não são carnais. A nossa natureza humana, pecaminosa, ela quer se inclinar para a carne. Mas só que nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades maligna que atua no mundo celestial, né? Mas glória a Deus que Jesus venceu. 35. Ajuda nós aí, presbítero Irlan, por gentileza. O ministério do Messias. Amém. Ministério do Messias. Passou-se cerca de um ano entre os versículo 11 e o versículo 12, um período que incluiu o ministério de Jesus, inicial de Jesus, na Judéia, este período omitido por Mateus e narrado em João, no capítulo 1, do versículo 19, e Lucas também. Mateus passa diretamente para o período do ministério de Jesus na Galileia e dedica 14 capítulos, ou metade do livro, a esse assunto. Note quantas vezes se repete neste evangelho a expressão para que se cumprisse. Jesus adota a mensagem de João Batista, a saber, a vinda do reino dos céus. Pela expressão o reino dos céus, queremos dizer o governo de Deus em Cristo e por meio dele. Isto foi prometido no Velho Testamento e agora representado na igreja e será triunfante na segunda vinda de Cristo. Segura aí, irmão. Beleza. Irmãos, essa expressão, o reino dos céus, o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está chegando. Isso daí, irmãos, ele tem os dois lados da moeda, literalmente. O reino dos céus, especificamente referente à volta de Jesus, está próximo, como nós sabemos disso, meus irmãos, que a qualquer momento o arrebatamento possa acontecer,
Inclusive, até no meio dessa aula aqui mesmo, talvez a gente não pode nem terminar essa aula, porque não sabemos o dia e a hora do arrebatamento, né? O reino dos céus, ele pode acontecer a qualquer momento em relação para se cumprir a palavra do Senhor e você vir buscar a sua igreja, a porta da graça se fechar. E o arrebatamento, né, como nós sabemos, o arrebatamento coletivo e o arrebatamento individual, nós estamos na iminência, a qualquer momento, fazer parte de qualquer um desses, ou o individual ou o coletivo, né? Porque todos nós estamos com a nossa senha, né? Uma senha que nós não sabemos de quem é a vez, né? Por isso temos que estar preparado, vigilante, porque a qualquer momento o Senhor pode nos chamar. Glória a Deus. Pode prosseguir, meu irmão. Amém. Parte A, né? Isso. Então vamos lá. As leis do reino do Messias e seus herdeiros. Primeiro, as bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Esses padrões são totalmente opostos aos padrões do mundo. Nesses versículos, Jesus revela o padrão de vida para os cristãos e ao assim fazer, receberem prosperidade espiritual, transbordando de prazer e alegria no favor e na salvação de Deus. Tudo isso a despeito de como o mundo avalia as condições externas do cristão. Por causa desse conceito mundano, as bem-aventuranças com muita frequência são entendidas como se Cristo estivesse propondo que os cristãos vivam em condições infelizes e deprimentes a fim de serem abençoados no céu. Muito pelo contrário, Jesus está ensinando que, se vivermos como servos, com o coração humilde e reto, seremos ricamente abençoados aqui na terra, como também no céu. Tópico 2. Os súditos do rei... Beleza. Só um pouquinho, irmão, por gentileza. Só para a gente, um adendo aí, referente às bem-aventuranças, até que estamos estudando, né, na lição dos adultos aí, né? A revista dos adultos, né, referente dos Gideões e das irmãs, né? O mundo, o homem natural, a mulher e o homem que não conhece a Deus, essas bem-aventuranças para eles aí, irmão, ser humilde, manso, todas elas que estão narradas, registradas, catalogadas nas Sagradas Escrituras, isso daí é aberração para eles, irmão. Não leva desaforo para casa, entendeu? Quer resolver as coisas no braço, entendeu? Ninguém tira proveito de mim, né? E às vezes você ouve um cristão, às vezes mesmo até uma pessoa do círculo eclesiástico dizendo que ele é crente, mas o braço não é, né? Ou ele é crente ou a língua dele não é, né? Crente que xinga, crente que dá dedo, crente que canta música mundana, entendeu? Aí qual a diferença dessa pessoa pro mundano, irmão? Nenhuma, irmão. Nenhuma. Porque ele não tem a essência de Cristo, ele não tem a presença do Espírito Santo. Porque quem tem a presença do Espírito Santo, irmão, ele não faz essas coisas, não, porque o Espírito Santo, ele conduz o cristão. Tópico 2, Erlan, aí, por favor. Nesse tópico 2, em suma, vai ser os súditos do reino são os súditos do reino do Senhor, sal e luz, né? É a mensagem central aí desse tópico 2. Isso. Nós temos que ser sal e luz no mundo. O Senhor nos chamou para preservar e para guiar o mundo através da mensagem do Evangelho. Por isso que nós temos que ser sal e luz, o oposto do que o professor acabou de explanar aí a respeito de algumas figuras, né, que tem no meio eclesiástico. Infelizmente, o sal
vai lidar com essa situação, a luz vai se deparar com essas trevas, né? Mas isso é para que se cumpra a Escritura, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, né? No tópico 3, resumindo isso aí, Jesus e a lei, né? Jesus não veio para abolir a lei, como o professor bem disse no início da aula aí, mas para cumpri-la. Ele veio a fim de dar à lei o significado mais profundo, a mudança no íntimo do coração humano, demonstrando que os judeus não entendiam o verdadeiro espírito da lei. Esta lei é a lei moral de Deus, é uma expressão da santidade do próprio Deus. Por isso que o povo judeu tem essa resistência até hoje, né? De ter esse coração aquebrantado aí, de entender que Jesus ele não veio destruir a lei, apagar a lei, não, ele veio dar o entendimento à lei, né? Exato. Só para complementar aí, Irlan, a gente vai ver sobre essa situação da lei aí, que, mas quem criou a lei? Foi o próprio Jesus, depois ele veio e quebrou. Não, na verdade é o seguinte, se você for ver a Constituição nossa Constituição, ela, não vamos dizer que perfeita, mas ela é certinha. Porém, ela é toda emendada, cheia de emendas constitucionais. E aí foi quando Jesus vem para corrigir essas emendas, né? Que aí os intérpretes interpretam de um jeito essas emendas e tal. Ela é uma das constituições perfeitas, mais perfeita, porém é toda emendada, toda cheia de emendas. E isso aí me fez lembrar a respeito do Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro ele tem a sua essência lá em 1945. E de lá para cá ele veio passando por mudanças, porque a passo que a sociedade cresce, a lei tem que mudar ao compasso do crescimento populacional, né? E aí hoje ele é o Código de Trânsito Brasileiro. Então existem regulamentações, existem resoluções que vêm complementar a lei. Eu bem disse o evangelista aí, que Jesus ele veio dar esse complemento real à lei, quebrar todos os tabus e paradigmas. Lembra lá dos doutores da lei? Um deles chega no Senhor escondido e pergunta, né, como é que eu vou nascer de novo, já sendo velho? Aí o Senhor ele vem ensinar a essência da lei, quebrantamento de coração, nascer de novo, né? Pode continuar, professor, aqui? Positivo. Item 4, o tópico 4, né? A paz do Senhor a todos. Só me fala Opa, paz do Senhor. O número do livro, por favor. Estamos ali na página 37. O professor pediu para te dar uma lida aqui. Na página 37, aí eu falei esse tópico 3 aí, ó, agora na 38, tá? Tópico 4, acima da letra B. Então vamos lá. O resumo disso aí vai falar assim, os ensinos celestiais. Nestes capítulos, que é o capítulo 6 e 7 de Mateus, apresentam ações que levam ao crescimento e à maturidade espirituais através de 3 áreas específicas. Ajudar os necessitados, oração e jejum. Essas são as 3 áreas, resumindo aí, desses ensinos celestiais. Uhum. Só fazendo uma pequena observação, meus irmãos, que o comentarista, o escritor da nossa apostila, ele enfatiza aqui aí nesse quarto tópico, ações que levam ao crescimento e à maturidade espiritual. Irmãos, isso é de suma importância na nossa vida. A gente está buscando esse crescimento espiritual e essa maturidade espiritual. Da mesma forma, na nossa vida física, humana, cotidiana, que a gente precisa, às vezes, ter algumas maturidade referente a algumas situações que nós enfrentarmos para administrar, para atravessar aquela dificuldade. E se a gente se afobar, se a gente não ter um certo controle, a gente acaba fazendo besteira, tomando uma decisão equivocada,
fazendo algumas coisas precipitadas, e futuramente isso vai trazer uma consequência para a nossa vida, porque a gente não teve uma certa maturidade para resolver aquele problema, resolver aquela questão, e às vezes, devido à nossa imaturidade, isso traz um grande prejuízo para a nossa vida. E espiritualmente não é diferente, irmãos. A gente precisa continuar crescendo espiritualmente e ter uma certa maturidade através da pessoa de Jesus Cristo, através da oração, através do jejum. Eu posso ser PhD em teologia, pós-doutorado, posso conhecer toda a Bíblia Sagrada, mas se eu não permitir ser lapidado pelo autor e consumador da nossa fé, de nada isso me adianta. Nós estamos fazendo aqui EPOAD, não para nos aparecermos ou para dizer que nós sabemos mais que alguém, ou que nós dominamos as escrituras sagradas, não. Lógico, é automaticamente para adquirir um conhecimento referente à palavra do Senhor, e automaticamente também, meus irmãos, para nós crescermos espiritual e ter uma certa maturidade. Eu tendo uma certa maturidade espiritual, irmão, olha só o que vai acontecer, presta atenção. Não é qualquer fofoca que vai me destabilizar na presença do Senhor, não é qualquer vento que soprar que vai me derrubar, não é qualquer dificuldade, luta, deserto, mar vermelho, que se eu deparar na minha caminhada com Cristo, que vai me destabilizar, que vai deixar eu neutralizado, não. Por isso que o apóstolo Paulo falou que nós devemos crescer na graça, no conhecimento e sempre olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Então, irmãos, essa busca pelo crescimento e o amadurecimento espiritual é necessário. Irmão, Jonatas, como é que eu faço isso? Irmão, na luta, irmão. Na dificuldade, no vento, nas provações. Conforme você vai vencendo os obstáculos da vida, você vai adquirindo uma certa estrutura, uma certa confiança no Senhor, porque é o Senhor que nos ajuda a vencer as lutas, porque nós, pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias habilidades, não conseguimos chegar a lugar nenhum. E conforme nós vamos vencendo, nós vamos passando pelas dificuldades, atravessando os mar vermelhos da vida, atravessando o Rio Jordão, a gente vai ficando robusto, a gente, vai ficando com a costa larga, né? Vai ficando com o pé grosso, né? Vamos criando calo, vamos ficando queimado na casca do alho. Então, tudo isso, irmão, o crescimento e a maturidade, até quando nós se deparamos com a dificuldade, com as provações, isso vai nos ajudar. Porque você vai estar alicerçado, você vai ter raiz, não vai ser qualquer coisa que vai te derrubar. Os irmãos estão compreendendo? Então, irmãos, é necessário e é preocupante a gente se preocupar, temos que se preocupar em crescer na graça, buscar amadurecimento no Senhor e continuar prosseguindo, porque nós vamos atingir a estatura de varão perfeito. E quando nós conseguirmos atingir a estatura de varão perfeito, o fruto está maduro. E quando o fruto chegar maduro, o Senhor recolhe para si. Louvado seja Deus. Irmão, só um pouquinho que eu vou desligar alguma coisa aqui que está dando interferência aqui para mim, está me atrapalhando. Só 10 segundos. Irmã Fátima, irmã Fátima, irmã Fátima. Paz do Senhor, irmão Guto, paz do Senhor, todos os irmãos. Ela não está neste momento ainda. Meu Deus! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos prosseguir. Você pode continuar, Irlan, por favor? Podemos. Ainda na página 36. 38. Desculpa, que virou aqui. Na página 38, a letra B, né? O poder do Messias manifestado sobre
manifestados sobre a enfermidade, a natureza, os demônios e a morte. Vamos lá. Os sinais miraculosos provaram a Israel que o reino estava próximo. Mateus mostra Jesus apresentando as suas credenciais à nação, manifestando os seus poderes como prova de sua missão messiânica. Mas, apesar de terem sido os seus milagres sinais da sua divindade e provas de sua missão, nunca foram efetuados meramente por ostentação ou para satisfazer a curiosidade, mas sim para o alívio da humanidade sofredora. Podemos considerar os seus milagres como símbolo do seu poder salvador, em 4 tópicos. Primeiro, seu poder sobre as enfermidades simbolizava o seu poder sobre o pecado. Porque alguns diziam que as enfermidades, para a época, era consequência de um pecado, né? Lembra aquelas passagens, entre elas o cego? Né? Quem pecou para ele nascer cego? Né? Então, ponto 2. Seu poder sobre os demônios era um símbolo de quebra completa do reino de Satanás. O próprio endemoniado de Gadareno, né? Por exemplo. Seu poder sobre a morte revela como aquele que vivificará todos os mortos, Lázaro, por exemplo. Seu poder sobre a natureza demonstra como ele libertará o mundo das maldições. No caso ali, a tempestade em alto mar. Né? Letra C. A missão dos 12 apóstolos. Jesus já havia escolhido alguns discípulos. Sem dúvida, muitos se congregaram ao seu redor. Entretanto, destes escolheu apenas 12 para ajudá-lo a pregar o evangelho e a prepará-los para sua obra futura de líderes da igreja, com o propósito de confirmar a sua mensagem. Ele lhes concede o poder de fazer milagres, como o templo da evangelização dos gentios não era ainda chegado. Ele limitou o seu ministério a Israel. Continua? Por favor. Essas instruções de Jesus aos 12 contêm alguns conselhos maravilhosos para os cristãos. Ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Estar prontos para as adversidades, confiar no cuidado infalível de Deus pelo que lhe pertence, manter nossos olhos fitos no alvo eterno. Algumas instruções de Jesus diziam respeito somente àquela ocasião, como, por exemplo, a proibição de levar dinheiro, tendo a capacidade de curar enfermidades. Ele não teriam falta de convites para o alojamento e refeições. Posteriormente, no entanto, foram instruídos a levar dinheiro. Ou seja, cada ocasião, né, uma situação. Antes de nós prosseguirmos, eu quero só frisar referente aos 12 discípulos. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Por que 12? Poderia ser 10, 3, 20? Poderia. Mas só que também 12 discípulos, se os irmãos for analisar quantos são As tribos. As tribos, 12, né? Ou seja, tudo tem uma ligação, nada é por acaso. Eu só quero frisar para os irmãos, quando Jesus ele escolheu os 12, quantos discípulos ele tinha no total? Acho que era mais de 70. Era 70 ou era mais, né? 70. 70. Isso. Aí você pode falar assim, Jesus fez panelinha? Não. Jesus não fez panelinha. Porque Jesus, conhecendo o coração, ele sabia realmente com quem ele poderia contar. Contextualizando para 2022, vamos lá. Deus usa hoje, no cenário, hoje, Deus usa todo mundo igual, irmão? Na obra? Não, né? Positivo. Sempre tem uns que Deus usa mais do que os outros, certo ou não? Sim, né?
Beleza. Agora a gente vai chegar na resposta, por que Jesus escolheu 12 do meio dos 70. Todo mundo tá sujeito e quer pagar o preço para ser usado por Deus? Todo mundo quer orar de madrugada? Todo mundo quer jejuar? Não quer. Ou seja, poucas pessoas querem pagar o preço. Aí talvez você pergunte, eu já vi algumas pessoas dizendo no nosso meio, Jesus tem um queridinho dele, fulano é queridinho de Jesus. Mal chegou na igreja, Deus já está usando, entrega a profecia e ora pelo enfermo, e é convidado para pregar e faz isso, faz aquilo. Sabe por quê, querido? Porque nem todo mundo quer pagar o preço. Nem todo mundo quer se colocar na brecha. Jesus, ele fez coisa extraordinário, coisas fantásticas, top dos top. Mas Jesus, de cara, pagou um preço de 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, orando, se preparando. E além disso, quem dera fosse só orando, jejuando, se preparando, né? O Satanás ainda foi lá ainda tentar ele, né? Ou seja, hoje no cenário não é diferente, irmãos. Porque tem pessoas que têm 2 anos na igreja, sabe mais do que o crente de 15, 20 anos. Porque ele paga um preço, ele papira, ele estuda, ele é curioso, ele pesquisa, vai atrás. Não tem quando os irmãos já viram, ou já ouviram, pelo menos alguém dizer, quando um passarinho nasce, que ele não sabe voar, que a mãe pega qualquer inseto e leva lá no bico dele, né? Vai lá no bico dele lá e alimenta ele, né? Tem crente de 30 anos de idade, irmão, que ele precisa disso. Ele não tem a capacidade de se alimentar, ele não tem a capacidade de buscar, ele não tem a capacidade de se relacionar com Deus, de ter uma vida com Deus, de buscar o Senhor pela madrugada. Ele é aquele tipo de crente passarinho. O crente passarinho ele só espera sempre alguém botar na boca. Aí, se ele colocar na boca dele heresia, ele vai comer, porque ele não sabe, ele não busca. Tudo que vem na boca dele, ele come. É igual um passarinho recém-nascido. Ele não sabe o que ele está comendo ali, mas tudo que colocar na boca dele, ele vai comer. Então, quando Jesus escolheu os 12 discípulos, ele falou assim, esses daqui são de rocha. Esses daqui são top. Calma aí, irmão Jonathan. E Judas, que traiu ele? Pedro, que negou ele? Jesus foi pego de surpresa? Não, irmão, Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia. Era necessário ele estar ali no meio dos 12. Era necessário. Para quê? Para que o que acontece hoje no cenário de hoje, nós sabemos que lá atrás, o nosso próprio mestre, ele passou na pele, ele teve o exemplo. Então, por isso que Jesus escolheu 12. Ele poderia escolher os 70, seria melhor, né? Para propagar o evangelho mais rápido, né? 70 é mais do que 12. 70 se espalha aí de 3 em 3, de 7 em 7, vai dar 7 grupos, né? De 10 grupos de 7, né? Melhor dizendo, né? Vai dar 7, é isso. Vai dar 10 grupos de 7. 7 vezes 10, 70. Isso mesmo. Seria mais rápido? Não, mas ele escolheu apenas 12. Quer ser usado por Deus? Quer fazer a diferença? Paga o preço. Entendeu? Paga o preço e Deus vai te honrar. Vamos prosseguir. Continua aí lá, por gentileza, meu querido. Se tiver cansado, tu fala aí que a gente reveza, hein? Tá, só terminar então isso aqui. E complementando um pouco mais ainda, além dos 12, ainda tinha 3 mais chegados. Né? Ainda tinha 3 mais chegados. Pedro, Tiago e João. E dos 3 ainda tinha aquele que ele amava, que era João. Aí, exato, fazendo um adendo a essa comparação que o senhor fez nos dias de hoje, de repente o pastor Charles, que é o nosso pastor dirigente, ele tem o corpo de obreiro, aí dentro do corpo de obreiro ele vai ter 5 ou 3, e desses 5 ou 3 ele vai ter um. Por exemplo, um dos dirigentes mais chegado a ele. Aí na visão de quem está fora, vai falar assim, é panelinha, é grupinho, o pastor não olha para mim, o pastor não fala comigo, o pastor só olha para a elite dele. Nessa questão de ele estar fazendo grupinho, porque tem que ter pessoas mais íntimas, mais próximas, porque não vai ser com qualquer um que ele vai tratar de assunto.
ou quem está na liderança, seja quem for. Exatamente. De repente o evangelista Guto, o evangelista o Leonel, uma das irmãs, aí elas vão ser uma dirigente de uma congregação. Nós não vamos expor assuntos para todo mundo, não. Tem assuntos que não precisa ser exposto para todos, não. Vai tratar diretamente com aquele mais íntimo. Exatamente. Contextualizando na época de Jesus lá, vocês se lembram quando a multidão estava ao redor de Jesus e falou assim: o que é que vocês têm aí? Mestre, despede a multidão, que a cidade está longe, eles têm que se alimentar e não tem nada, entendeu? Aí Jesus falou: o que é que tem aí? Ah, tem 2 pães e os peixinhos aqui. Ou seja, foi uma problemática, uma situação do momento, que Jesus ele não foi deliberar com a multidão: olha, não tem nada para comer aqui, não. Foi com pessoas próximas, pessoas que estavam ali, né, a serviço do mestre, né? E contextualizando com isso, com o que o Irlan falou, isso daí, é isso daí mesmo, né? Amém. Amém. Letra C, né? A missão dos dois. Ah, não, já falamos. Já lemos? Já. Agora a letra D, né? 30, na 40. A pergunta de João Batista e alguns milagres. Sentindo-se decepcionado em suas expectativas, não vendo sinais de que o Messias o libertasse da prisão, ele cede à dúvida e ao seu desânimo, mas felizmente leva as suas dúvidas a Jesus, que imediatamente confirma sua fé. A resposta de Jesus indica que ele considerava os milagres evidência suficiente de ser ele o Messias. A concepção dos judeus quanto ao Messias era a de um príncipe poderoso que estabeleceria um grande reino temporal, um reino terreno, né? Jesus não correspondeu a esses ideais, por isso que muitos ficaram revoltados contra Jesus, né? A multidão toda seguia, mas aí quando foi passando o tempo, vendo que o reino não estava se estabelecendo, Judas também foi um, por exemplo, até os próprios outros discípulos, alguns livros vão dizer que alguns outros discípulos se decepcionaram a princípio com Jesus, né? Porque eles estavam esperando aquele Messias, o reino temporal, que ia lutar contra Roma e ia impor o seu poderio, né? Então vamos lá. Embora a concepção de João Batista fosse espiritual, é possível que ele esperasse que o reino do Messias fosse estabelecido imediatamente com poder. Três cidades na extremidade do Mar da Galileia são citadas como as localidades principais dos milagres de Jesus: Cafarnaum, Betsaida, Corazim, que foram as mais favorecidas de todas as cidades da terra. Ao declarar a condenação delas, Jesus demonstra que considerava os milagres que fazia comprovação de ter sido ele enviado por Deus, comprovação que envolvia grave perigo para quem a desconsiderasse, e ainda neste capítulo proclama as palavras mais bondosas que já foram ouvidas. Glória a Deus. Irmãos, isso daí está bem claro, mas só para reforçar isso daí que o Irlan falou, as pessoas daquela época, elas esperavam Cristo, né, com um lençol, com uma manta, né, de ouro fino, né, coisas glamorosas, coisas caras, bem vestido, né, eles queriam ver coisas materiais. A visão espiritual estava cego, eles queriam ver coisas materiais, poderio, né, eles queriam ver poderio humano, poderio financeiro, um poderio que os olhos deles conseguissem alcançar. Mas só que o reino dos céus, irmãos, ele não consiste a este mundo. O reino dos céus é resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel e trazer de volta para o aprisco do Senhor. Esse é o maior objetivo do Senhor. Letra E agora, né? Glória a Deus. Vai, Guto, para nós aí, por gentileza. Lê para a gente. Obrigado, Irlan. Amém. A oposição dos fariseus. O capítulo 12 registra a oposição dos fariseus a Jesus. Seus motivos para opor-se a ele
eram os seguintes: sua origem humilde, sua associação com pecadores e a sua oposição às tradições. Este capítulo descreve a oposição vinda pela última razão mencionada. Os fariseus, embora aceitando todo o Velho Testamento, aceitavam como autoridade muitas das tradições que obscureram-se o sentido verdadeiro das Escrituras, né? Ocultavam o sentido verdadeiro das Escrituras. No versículo 1 e 13, trata-se da questão do sábado. Por sua interpretação tradicionais, os mestres judeus tinham transformado aquele dia de descanso em pesado fardo para o homem, ao passar que Deus havia intencionado que fosse uma bênção, porque os seus discípulos colheram trigo no sábado, e porque ele mesmo tinha curado um homem naquele dia. Foi acusado de quebrar a lei. Em sua resposta, nosso Senhor ensinou que o sábado cede às necessidades humanas, versículos 3, 4 e 12, que Deus deseja bondades práticas em que vês obediência exteriores, e que ele, como o Senhor do sábado, tinha o direito de decidir como deveria ser guardado. Na sua má vontade para com Jesus, os fariseus chegaram ao ponto de acusá-lo de fazer as suas obras pelo poder de Satanás. Meu Deus. Razão porque o Senhor pronunciou uma admoestação contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, os irmãos perceberam aí como é que os fariseus atacavam Jesus? Era coisa séria, irmão. A ponto de dizer que as suas obras eram feitas pelo poder do Satanás, né? Quando ele fala assim, ele expulsa em nome do Beelzebub, né? Ou seja, no nome do próprio demônio. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, a palavra do Senhor, que existe perdão para tudo, exceto para a blasfêmia, né? Contra o Espírito Santo. E isso daí, irmão, é uma blasfêmia, irmão. Grave. Gravíssima. Você blasfemar contra o próprio Senhor. Os irmãos estão compreendendo aí? Dá um sinalzinho. Amém? Glória a Deus. Prossiga aí, Guto. F. Ensino por parábolas. Parábola é o discurso que ensina uma verdade espiritual usando ilustrações materiais. Até este ponto, nosso Senhor ensinava em linguagem clara, mas ao ver a oposição à sua mensagem, começou a ensinar por parábolas quando falou em seu reino. Ele fez isso para impedir que eles mistificassem as suas palavras, a fim de usá-las contra ele. O seu objetivo em fazer isto foi ocultar a verdade aos zombadores e opositores e revelá-la a quem a buscasse sinceramente. As verdades gerais ensinadas nas parábolas são estas: durante a ausência de Cristo, o mundo inteiro não será convertido. Nem toda a semente do evangelho semeada dá fruto, e o bem e o mal continuarão lado a lado, até a segunda vinda de Jesus Cristo. As parábolas destinavam-se a mostrar o crescimento e o progresso da igreja durante esta dispensação e sua revelação com os pecadores, com aqueles que professam a fé, bem como para com os que o mundo em geral. Oi, filho. Ou seja, meus irmãos, parábolas, o Senhor usava parábolas para ensinar uma verdade, trazendo ilustração, usando uma ilustração material. O Senhor sempre usou as parábolas. Ele sempre ensinou
através desse mecanismo, através desse metodologia de ensino. E as pessoas compreendiam, irmãos. Quem se aproxima de Cristo para conhecer o Senhor, para se render, para mudar de vida, ter uma vida transformada, conforme a palavra de Deus nos ensina, o Senhor se revela para ele. Mas aquele que se aproxima do Senhor por curiosidade, por especulações, ou por qualquer outro motivo que não seja de acordo com a vontade de Deus, de se render, se tornar uma nova criatura, o Senhor ele não vai jamais se revelar para essa pessoa, jamais o Senhor ele vai se manifestar. E Jesus, irmãos, durante seu ministério aqui na Terra, Jesus ele nunca operou um milagre para se amostrar, por ostentação, para dizer assim, eu tenho todo o poder, eu sou Deus. Se eu falar, vai acontecer. Se eu repreender, vai ser repreendido. Se eu orar pela cura, vai acontecer. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Um exemplo bem clássico, quando ele está diante de Herodes, e Herodes começa a fazer questionamento. Herodes começa a fazer especulações. Herodes começa a indagar Cristo Jesus, dizendo, quem és tu? Tu é o Filho de Deus? Faz algum milagre, faz alguma coisa aí. E ele começa a instigar. E o Senhor, ele poderia, irmão, fazer qualquer milagre ali. Poderia, ele é Deus. Mas só que ele não fez, porque era necessário se cumprir as Sagradas Escrituras. Continua, Guto. Letra G. A oposição de Herodes. A alimentação de 5.000. Nos versos 1 a 14, vemos martírio, né, de João Batismo. Herodes, Antipas, Tetrarca e Galileia e da Pérsia. O filho de Herodes, o Grande, como sua esposa samaritana, Baltasse, não era, portanto, judeu. Ele se afastou de seus súditos judeus pelo casamento incestuoso com sua sobrinha Herodias, exemplo de mulher, ex-mulher de meu irmão Herodes Felipe. Essa impiedade foi denunciada por João Batista e resultou na decapitação deste. Nos versos 15 a 36, vemos o mistério de misericórdia de Jesus. Ele alimentou os 5.000 e acalmou o mar bravio. Irmãos, aí, no contexto dessa letra G aí, o João Batista, ele denunciou o pecado, né, de Herodes, ó, a mulher que tu tá aí não é tua não, essa mulher é do teu irmão. E custou a vida dele, né, porque ele não compactuou, ele denunciou o pecado. E hoje as pessoas, elas não são decapitadas. Bom, em alguns países, né, vamos dizer aqui no Brasil, especificamente, onde é o país onde nós moramos. Às vezes as pessoas, elas não querem pregar. Você pode analisar, irmãos. Me dizem que alguém que pregue pelo menos 20% no estilo de João Batista. 20% só. Apontando o dedo na cara das pessoas. Raça de víbora. Confessa teu pecado. Para de fornicação. Para de mentira. Irmão do céu, vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou santo. Eu não sou perfeito. Talvez eu seja o mais miserável dessa terra. Mas o que tá na moda de crente mentir, a cara nem treme, irmão. Nem treme a cara. Mente. Quando você pega na mentira, eu pensava que era assim. Eu achei que era assim. Menina, eu tô brincando. Sabe nem brincar. Irmão. Mente tanto que ele mesmo acredita na mentira. Exatamente. Mentir, irmão. Quem é o pai da mentira? O diabo, né?
E quem mente é o quê? Filho, né? Filho, né, irmão? Isso é sério, irmão. Filho legítimo. Filho legítimo. É Mas só mais, que, pode falar. e é mais fácil tu falar uma verdade do que tu falar uma mentira, porque a mentira todo tempo vai ter que estar lembrando o que tu falou. Para não esquecer. Que sempre volta aquele mesmo assunto. É, Tá todo tempo lembrando, senão cai a mata. exatamente. Então, irmãos, aqui, referente a João Batista, aqui, você pode analisar hoje no cenário dos púlpitos da igreja, é muito difícil hoje você ouvir uma pregação sobre o pecado, tá entendendo? Confesse teu pecado, larga o teu pecado, volte para Cristo, para de mentir, não calunia, não difama, não cobiça, tá entendendo? É uma coisa assim que é verdade, é isso mesmo, é desse jeito mesmo. Então, é uma coisa muito séria. A mentira é um pecado que corrói, irmão. E a mentira, irmão, é um câncer na alma que ela vai matando aos poucos. E a Tem, mentira, ela vai tirar a salvação de muito crente, meus irmãos. tem De um, muito crente. tem um, antigamente era mais cobrado esse negócio da mentira, né? Da mentira, não minta, não minta, não minta. Mas hoje aí tem um partido, né? E não é nem política, que eles pregam, né, que uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, né? Isso é coisa do lapeta, né? É coisa do lapeta, né? A coisa da mentira. A coisa séria. A melhor coisa que tem, irmão, é você falar a verdade e você colher a consequência porque falou a verdade e você vai ficar com a consciência limpa, né? Você pode sofrer a consequência porque você falou a verdade, mas em relação ao inimigo, ele não tem poder de acusar você. Colocar você. Paz, queridos. Pai do Senhor. Exatamente. Bom, muito obrigado, irmão. A palavra do crente, irmão, segundo a Bíblia Sagrada, é sim, sim, não, não. Não tem esse negócio de talvez, eu vou ver, eu acho. Vamos ver, Hein, professor? entendeu? Ah. E ainda fala mais. A nossa tem que ser sim, sim ou não, não, né? E o que passa disso? Pois é. O que procede disso é de origem maligna, né? Exatamente. Então, irmãos, e isso daí que o João Batista, aconteceu com o João Batista, a consequência de ser decapitado, porque simplesmente ele não foi covarde, ele denunciou o pecado mesmo de Herodes, falou assim, olha, essa mulher não é tua não, essa mulher é do teu irmão, entendeu? E ele sofreu a consequência, mas ele está na bênção, né? Está nas mansões celestiais. Irmão, João, o período dele foi, salvo engano, só um ano, né? Mas que se ficou eternamente, né? Exatamente. Aí entra naquele contexto, lembra que eu te falei aqui no início da aula, que em relação de crente querer pagar preço, aquele crente de 2 anos, ele está avançado anos-luz na relação àquele crente de 30 anos, né? Que está acomodado, e além de estar acomodado, ele fica na dele, não, ele ainda critica, porque às vezes você está pagando o preço, olha lá, quer se aparecer, olha lá, quer se aparecer, olha lá, entendeu? Então, irmãos, isso é necessário porque tem trigo e joio, tem ovelha e tem bode, e Jesus vai tirar a igreja de dentro da igreja, irmão. Não se escandalize. Jesus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Por quê? Se não fosse assim, Jesus não tinha dito, nem todos que dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, né? Então, irmãos, vamos ficar atentos e vigilantes. Jesus, se você for analisar lá no ministério terreno de Jesus, em nenhum momento ele falou assim, olha, orai e vigiai. Não. Ele fala vigiai e orai. Ou seja, tem muito crente orando, mas não está vigiando. Está sendo instrumento na mão do Satanás. Vamos lá. Letra H, né? Eu quero ouvir agora a nossa irmã Márcia. É possível? A Bia está tranquila aí? Márcia, alô, som. Porque a Gabriela tá cuidando da Bia ali. Então, tu vai pagar a etapa dela. Vocês são uma carne só? Lê aí. Vamos lá. Continuando.
Letra H, né? A Isso. oposição dos líderes na Judéia e Galiléia. O capítulo 15, de 1 a 20, descreve a oposição posterior dos líderes contra Jesus, acusando de transgredir suas tradições. Quem falou da cachorra aí? Misericórdia. Aparece aqui, mãe. Foi a minha mãe que ela falou que o cachorrinho, a cachorra mija que só. Maltratar animal é pecado. Irmão. Tá bom, Irmão. Olha aí, irmão. Na casa de sogra, como é que é cuidado, ó. Meu Deus. E eu aqui comendo uma simples goiabinha aqui, direto da sítio. Ó. Jesus é bom, hein? Vamos lá, meus irmãos. Nós temos que fazer uma aula aí, né? A última aula, acho que aí nessa casa aí. É bom, hein? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, de novo. Isso, por favor. O capítulo 15, de 1 a 20, descreve a oposição posterior dos líderes contra Jesus, acusando de transgredir as suas tradições. Mas ele, em linguagem dura, os repreende por ocultarem a verdadeira interpretação das Escrituras sob as tradições feitas por homens. Depois de ter sido rejeitado pelos seus, Cristo indicará um ministério ampliado dos gentios. Mateus 12, 18. Glória a Deus. Agora começava um cumprimento prévio. Ministra a uma mulher não israelita na Fenícia. Aqui chama de a religião de Tiro e Sidom, em virtude de seus 2 postos principais. Os cachorrinhos, falou de cachorrinhos aqui. Isso. Os cachorrinhos eram os gentis, fora da esfera do privilégio espiritual, denotado pelo pão dos filhos. Este episódio prefigura a salvação nesta era. Em resposta à sua petição de operar um sinal, ele refere-se aos sinais nos tempos, a saber, a madureza da nação para o juízo, a esperança dos pregadores no meio dela pela proclamação do reino de Deus e a operação de milagres. Jesus já tinha dado sinais, mas ele desejava algo espetacular, sendo que Cristo sempre operou seus milagres para aliviar o sofrimento da humanidade. Recua a sua petição. Glória a Deus. Irmãos, naquela época, os fariseus, os saduceus, as pessoas daquela época, eles eram muito bitolados às tradições. Eles eram muito, levavam ao pé da letra tudo, as tradições feitas por homens. E quando Jesus pisou nessa terra, ele quebrou isso, irmão. Ele fez totalmente diferente, entendeu? E fez totalmente diferente. É um exemplo bem clássico. Você se lembra quando... eu não me lembro no momento, se alguém lembrar aí pode me ajudar. Quando eles começaram a criticar Jesus, falou assim, olha, tu senta na mesa dos pecadores, tu tá no meio desse povo impuro, imundo aí, tu fica se envolvendo com esse povo. Mas só que Jesus, ele veio, irmãos, em busca dos enfermos, em busca dos doentes espiritualmente. Ele veio em busca dos pecadores. E os fariseus, os escribas, os saduceus, os grandes líderes religiosos, eles estavam presos às tradições e não conseguiam enxergar o amor de Deus pelas vidas. Mas Jesus, ele veio e mostrou. Ele veio não para cumprir as tradições feitas por homens, mas ele veio
para trazer as boas novas, trazer a palavra de vida, de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na página 44, eu quero dar um aviso rapidamente, todos estão ouvindo. Hoje, meus queridos, já falei com o nosso coordenador aí, hoje eu vou precisar da compreensão dos irmãos. Vou precisar hoje finalizar a aula mais cedo, porque hoje eu tenho uma agenda hoje e uma agenda amanhã. E eu esqueci de, com antecedência, avisar o Guto. Eu queria pedir compreensão dos irmãos, que eu preciso finalizar a aula hoje mais cedo, devido a esse compromisso. E, posteriormente, na próxima aula, a gente estende um pouco mais, ou começa mais cedo, ou a gente programa outra aula. A gente vai ver com o Guto aí como é que vai fazer para a gente finalizar o livro com acordo de todos, irmãos. Deixar bem claro, com acordo de todos. Tranquilo, sem problema, tá? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente vai avançar mais um pouco aqui. Eu acho que mais 5h40, já é 5h20 aqui no meu relógio aqui. A gente vai finalizar aqui às 18 horas, por isso que eu tô aqui na Zona Leste aqui, para ficar mais fácil meu deslocamento. Aí vamos ler a página 44. Acho que é melhor a gente parar aqui, né? Porque a gente pode se perder depois, né? Tópico 3, né? Isso, tópico 3. Aí depois a gente continua. Vamos parar aqui na página 40. Caiu a internet dele aí? Leonel. Entrou em outra conta aqui. Vou apagar um. Voltei, irmão. Caiu aqui estabilizou aqui. Alguém tá falando e pode falar aí. Eu entrei aqui de supetão agora. Alguém tá falando aí? Não, era só para dizer que tu tinha caído da internet. Ah, tá. Irmãos, então nós estamos São 5h20. Vamos avançar aqui na 44 aqui, para a gente conseguir ajudar o máximo que puder aqui. A declaração das reivindicações do Messias. A declaração das reivindicações do Messias. Capítulos 16, versículo 13, a capítulo 23 e o versículo 39. Sua declaração aos discípulos. Capítulo 16, versículo 13 ao capítulo 20 ao 28. Até que Jesus não tem correspondido ao ideal do povo acerca do Messias. Pois em vez Voltou. Voltei aqui, irmão. Não sei o que aconteceu aqui, irmão. O negócio tá caindo direto, ó. Vamos lá. Letra A. Até que Jesus não tem correspondido ao ideal do povo acerca do Messias. Pois em vez de proclamar um reino temporal, né, terreno, proclamou um reino espiritual. E embora o povo não o tenha aceitado como Messias, contudo, considerou um grande profeta. 16:13. Devido à atitude do povo, Jesus não faz uma proclamação pública da sua missão de Messias. Se a fizesse, induziria os fariseus a esperar o estabelecimento de um reino terrestre e a sua libertação dos romanos. Por esta razão, fez de modo particular a sua declaração de ser ele o Messias. Somente os seus discípulos, somente aos seus discípulos.
somente aos seus discípulos. Somente aos seus discípulos. Capítulo 16, versículo do 15 ao 19. Proibindo de revelar que ele é o Messias. Versículo 20. Em seguida, dá a conhecer os meios pelos quais o seu reino será inaugurado, a saber, por meio da sua morte e ressurreição. Pedro, participando das ideias do povo, não pode imaginar um Messias sofrendo e morrendo, e procura dissuadir Jesus de submeter-se à morte. Jesus o censura e ensina ao seu discípulo que antes da coroa vem a cruz. Pega aí, irmão. Antes da coroa vem a cruz. Antes da bênção vem a prova, irmão. Antes do mar vermelho, antes da terra prometida, tem a prova. O que acontece? O versículo 28 do mesmo capítulo refere-se à transfiguração, que era um vislumbre luminoso da entrada de Cristo na sua glória. As notícias de sua humilhação e morte, vindoura tanto desanimaram os discípulos que, para poder animá-lo, ele lhe permite vê-lo por um curto espaço de tempo. Isso depois que ele já morreu e ressuscitou, irmão. Entendeu? Ele ficou ainda um período curto de espaço de tempo aqui na Terra, no seu estado de glória, e ouvir a voz do Pai aprovando o seu propósito. Isto se realiza na transfiguração. Notem que ele obriga o seu discípulo a guardar silêncio acerca deste acontecimento. Segredo. Para que não surja falsas esperanças no povo. Mais tarde repete a profecia da sua morte vindoura, para poder gravar este fato na mente do seu discípulo. Glória a Deus. Irmãos, vocês perceberam aqui que o discípulo não podia falar ainda no momento. Jesus pediu um segredo. Será se fosse hoje, eu e você, conseguiria segurar esse segredo aí, hein? Você lembra quando Jesus curava? Ele curou os enfermos. Disse, olha, vai e não fala nada a ninguém. Primeira oportunidade que o camarada já dava com a língua nos dentes, né? Aí entra naquilo que eu falei lá no início da aula, você lembra? Crescimento e maturidade espiritual. Isso faz parte do contexto. Porque se a pessoa não tiver maturidade espiritual, ele não consegue, irmão, desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Você sabia, irmão? Nem tudo que Jesus lhe conta, você pode falar para todo mundo? Você conta a sua intimidade com a sua esposa, da sua esposa, do seu esposo para alguém? Não conta. Jamais. Intimidade sua. Com Deus não é diferente, irmão. Tem coisas que nos permite contar, testemunhar permite, mas tem coisas que cabe somente ao discípulo e ao mestre. Isso se chama assim fidelidade. Você ser fiel, você ser fidedigno da confiança de alguém. Glória a Deus. B, para a gente finalizar aqui na página 46. Só um pouquinho. Limpa aqui a mão dele. É o Davi, irmão. Vamos lá. Sua declaração à nação, capítulo 20, do versículo 29 ao capítulo 23, ao 39. Muito embora Jesus não tenha proclamado publicamente a sua missão messiânica, é necessário que ele o faça para que se cumprisse as escrituras e para que a nação
e tivesse a oportunidade de aceitá-lo ou rejeitá-lo, sendo assim uma forma de declaração pública do seu direito. E se realizou na sua entrada triunfal em Jerusalém. Mateus capítulo 21, do 1 ao 16. Irmãos, até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele declarando que ele era o Messias, era necessário, porque profecia bíblica para se cumprir. Não foi por acaso, não. Agora ele vai se aparecer, ele vai dizer que é o Filho de Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra, e que ele vai resolver o problema do mundo. Não. Até a entrada, publicamente, triunfal em Jerusalém, foi para se cumprir as Sagradas Escrituras. Vamos lá. Note, porém, que não era uma demonstração bélica, mas sim a entrada pacífica de um rei manso, montado numa carruagem de fogo, irmão? Numa Ferrari? Uma BMW? Não. Montado no jumentinho, filho de jumenta. Capítulo 21, 5. Olha, imagina aí. Os saduceus, fariseus, escribas, os doutores da lei, os grandes guardadores de tradições, ia dizer que ele era o Messias, irmão? De maneira nenhuma. Esse daí vai restaurar quem? Quem sabe essa jumenta entrou até mancando de uma perna, cambaleando. A jumenta já quase para bater já a biela, né? Como diz os outros, né? Eu estou conjecturando com os irmãos. Não está escrito isso que eu estou falando, irmão. Mas, referente montado numa jumenta, mas foi isso está escrito. Isso foi montado, ele entrou montado no jumento. Vamos lá. Desta maneira, calculava-se não alarmar os romanos, que sempre temia um levante, nem tampouco faz crer a nação, na sua maioria, que Jesus era o grande Messias conquistador que esperava. Aqueles que a Jesus aclamaram naquela ocasião eram principalmente os seus discípulos, porque tinha sido beneficiado pelo seu ministério. Era aquele povo que acompanhou Jesus, que viu Jesus salvar, curar, transformar, operar prodígios, Jesus multiplicar os pães, Jesus acalmar a tempestade, Jesus libertar o endemoniado de Gadareno. E a maioria desse povo aqui que estava acompanhando Jesus na entrada triunfal em Jerusalém era esse discípulo juntamente com as multidões. Lógico, pelo meio tinha aquele povo, os curiosos, não tem? Aquele povo que fala assim, eu vou na igreja lá do Irlã só para me ver como é que é. Ele posta no status dele e parece ser bem legal a igreja dele. Eu vou lá na igreja do Irlã. E sempre vai ter os curiosos. Vamos lá. As reivindicações de Jesus foram rejeitadas pela nação representada pelo chefe, aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Depois disso, predisse em parábolas a rejeição da nação judaica por Deus e a recepção dos gentios por ele. As parábolas dos lavradores maus e das boldas, o capítulo 23 marca a ruptura final de Jesus com os chefes religiosos e a sua lamentação sobre Jerusalém. Irmãos, para nós fechar com chave de ouro aqui, no capítulo 23, Jesus, ele massacra o chefe religioso. Aí você pode me perguntar assim, irmão Jonathan, tem pessoas religiosas dentro da igreja? Tem. É o que mais tem. Tem muitas pessoas religiosas. Entendeu? Como eram esses chefes religiosos, esse povo que guardava as tradições, que guardava esses escribas, esses fariseus. Eram as pessoas religiosas. Pessoas que conheciam a lei, mas não vivia a lei. Conhecia, mas não praticava. É aquele crente hoje, irmão, religioso, que ele sabe os 10 mandamentos, de cor e salteado, que ele não pratica. Ele não tem amor ao próximo. Ele não vai na escola bíblica dominical. Ele não vai no culto de ensino. Ele não vai no círculo de oração. Ele sabe de tudo,
mas ele não tem fruto. Ele é uma árvore seca. Tem nenhuma sombra para alguém se abrigar debaixo dele. Ele é uma árvore tão seca que não tem nem folha, quanto muito menos fruto para alimentar alguém. Pessoal, se Jesus se deparasse com ele hoje, como Jesus se deparou com aquela figueira, quando ele teve fome, e Jesus amaldiçoou aquela figueira. Então, irmãos, antes de passar a palavra para vocês, eu quero finalizar, a gente vai parar aqui, o horário já está avançado, e Jesus fala sobre a lamentação de Jerusalém. Olha a decepção de Jesus como homem, irmão, como homem, não como Deus. Porque como Deus, Jesus, ninguém pega Jesus de surpresa, ninguém decepciona Jesus, ninguém magoa Jesus, ninguém frustra Jesus. Mas como homem, ele ficou triste, porque a Bíblia Sagrada vai dizer lá nos Evangelhos que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E os seus, quem eram? Eram os israelitas, era o seu povo, a nação de Israel, né? Quem recebeu? O gentil, nós, né? E todos quanto receberam, deu direito de ser chamados filhos de Deus. Porque até no entanto, irmãos, a gente era criatura, tá? Só para deixar claro para os irmãos. Tem gente que, o ímpio, né? Enche a boca. Somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, né? E às vezes, para você evitar ali um embate, né, desnecessário, porque ele é cego espiritualmente, você se faz desentendido, ouve ali e sai pelo outro lado do ouvido, porque às vezes você já, no cenário da conversa, já consegue avaliar rapidamente, em fração de segundo, se você prosseguir, você vai colher fruto ou aquela pessoa vai te dar ouvido. Às vezes você já percebe no cenário, no início da conversa, e você só vai perder tempo, e você pode pecar, e você pode se entristecer, mas antes você deixar que o Espírito Santo venha fazer a obra através da sua oração. Então, a gente vai parar aqui na página 47, e eu peço compreensão dos irmãos, e de antemão já peço perdão dos irmãos, eu já expliquei o motivo, a gente está encerrando mais cedo hoje, e muito obrigado, continue, agradeço a presença de cada um, que Deus abençoe ricamente, todos que estão logados e aqueles que por algum motivo não puderam estar logados conosco nessa aula de hoje. Agradeço a Deus pela oportunidade e passo a palavra para o coordenador. Pai do Senhor a todos. Alguém quer falar antes de eu concluir? Só rapidinho aqui. A minha esposa também, ela está se ausentando, que ela vai me acompanhar, né? Não deixar eu só nessa missão. Amém. Só isso. Tá. Aí ficam faltando mais 2 aulas, né? Mais uma online e a última que a gente faz presencial. E aí vai sair mesmo na casa da tua sogra, Jonas? Varão, o espaço aqui é pequeno, Varão. Bom. Rapaz, mas a merenda aí é boa. Não, mas essa merenda a gente pode providenciar em qualquer lugar, Varão. O problema foi a merenda. Não, a gente vai fazer lá a última aula a gente vai fazer lá na igreja. Aí talvez aí seria a aula resumão de todo o livro. Já aí seria tu e o pastor Lúcio, né? Como a gente combinou. Se na escala dele ele não estiver trabalhando, que ele é plantonista também. Aí seriam dois. Aí a gente vai fazer lá na igreja, e cada um leva alguma coisinha, a gente faz uma merendinha lá mesmo. Alguma coisa mais? Então, ora aí, irmã Valéria. Amém. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para Te louvar e Te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de aprender de Ti, segundo a Tua palavra. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos, abençoa, Senhor, o irmão Jonatas, que mais uma vez, Senhor, o Senhor deu graça de nos ensinar, proporcionar esse momento maravilhoso de aprendizado. Continue com Teu servo, Senhor, que logo mais irá ministrar a Tua palavra. Deus de amor, poder e glória, toma cada um dos nossos irmãos, todos os que puderam e os que não puderam estar presentes nesta aula. Abençoa-nos em tudo, é tudo que te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está finalizado aí. Pode ser, meus irmãos. Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.
Valéria, já A recebi paz do Senhor Jesus. Oi? Paz do Senhor para todos. Valéria, Oh, eu não estou entendendo. Alguém falou alguma coisa, eu não Oi, sei. Valéria. eu já recebi a Oi, Sofia, Valéria. Amém, Patrícia. Agora eu tô vendo, Patrícia, acho que tem alguma coisa. É um fundo, eu acho. Ó, aí tu entendeu o recado, né? Aham, já Qualquer- entendi. Tá, qualquer coisa eu te ligo depois. Beijo. Tá Paz do bom. Senhor. Ô, Paz do irmão Senhor. Irlan, perdão. Paz do Senhor, irmã Leia. Banana ali, já.